Prefeitos de todo o país estão preocupados com a queda no repasse do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios. O FPM é a principal fonte de recursos para os municípios pequenos porque custeia despesas obrigatórias, como o pagamento de aposentados e servidores públicos, por exemplo. Sobre o assunto, eu converso com os deputados Gabriel Nunes, do PSD da Bahia. Ele é o relator da comissão externa sobre a situação dos municípios. E com o deputado Benis Leocádio, da União do Rio Grande do Norte, ele que foi prefeito do município de Lages por 5 mandatos. Muito obrigada pela presença dos dois. Eu quero começar adiantando para o telespectador acompanhar a gente. A gente tem o IBGE, que idealmente faz o censo de 10 em 10 anos. Então, o IBGE constatou que em alguns municípios o número populacional diminuiu. E a população é a referência exatamente para o IBGE mandar a pauta para a transferência, ou seja, para o Fundo de Participação dos Municípios ser transferido para essas pequenas localidades. Veio o presidente Lula, porque a queda seria muito brusca, e sancionou um projeto de lei para fazer um rescalonamento, para que os municípios não sentissem tanto. Como que vai ser esse rescalonamento e como que a comissão externa está trabalhando? Se o relator quiser começar. Olha, primeiro é um prazer estar aqui, né, para estar debatendo um tema tão importante para todos os municípios que impacta naturalmente para toda a população brasileira, né? A gente vem acompanhando com muita preocupação que hoje quase 800 municípios, de acordo com o último censo, teve queda na sua população. No meu estado, o estado da Bahia, foram 105 municípios impactados. E, naturalmente, isso leva a um colapso em muitos municípios. E, como foi dito, o presidente Lula escalonou através de um projeto de lei que a gente aprovou aqui na Câmara, para minimizar os impactos em 10 anos a partir do próximo ano. Haja vista que esse ano ainda não será impactado no FPM. Mas a gente conseguiu, através da comissão externa, que foi aberta, começar a estudar efetivamente o censo e estamos encontrando diversas inconsistências que nos preocupam bastante. E a partir daí estamos debatendo com os colegas, com os parlamentares, quais vão ser os encaminhamentos, porque número de municípios, de domicílios não pesquisados, domicílios fechados, inconsistência entre cartões do SUS, atendimentos da população, número de alunos matriculados na rede, enfim, diversas inconsistências que fazem com que a gente entenda, perceba que realmente em função da pandemia, de como foi a construção do censo, com falta de recursos, pode ter havido inconsistências nas pesquisas e, naturalmente, municípios que estão sendo impactados com essa redução populacional e, naturalmente, a redução do FPM. O FPM, que, em especial nos municípios do Norte e do Nordeste, é a principal fonte de receita. Os prefeitos, para pagar sua folha, para pagar todas as obrigações de água, de luz, de remédio, de transporte escolar, enfim, a gente utiliza muito desses recursos no seu dia a dia, os prefeitos, para estar gerindo o dia a dia. O deputado Benis, inclusive, que já foi prefeito por 5 mandatos de uma cidade do Nordeste do Brasil, vai poder falar também sobre essas dificuldades que a gente tem ouvido muito, a preocupação dos prefeitos, das prefeitas, e além disso, os municípios vêm sofrendo muito nesse segundo semestre com a queda acentuada da arrecadação. E isso acende uma luz amarela para outros prefeitos, já a luz vermelha, com atrasos em folha de pagamento, atrasos aos fornecedores, né, e que pode ser afetado ainda mais agora com essa queda na alíquota, na faixa dos municípios. Então a gente está nessa comissão justamente debatendo como a gente pode estar reajustando os impactos do censo que era para ser em 2020 e foi finalizado no ano de 2023. Como que o seu município, o município de Lages, a gente estava até comentando aqui que existe Lages no Sul e Lages no Norte, né? Nordeste.
como que o seu município foi afetado e que tipo de inconsistência é essa que o deputado colocou aqui? Veja bem, eu diria que o que o colega o deputado Gabriel Nunes já nos falou, o município de Lages, como exemplo, você me consulta, deve ter sido afetado 2 vezes. Primeiro, pelo rebaixamento da faixa de distribuição do FPM. Ela começa com o 0,6, que vai até 10.188 habitantes, e até 13.008, ou seja, ela está sendo rebaixada de 0,8 para 0,6, o que já é um desastre. Isso, se acontecesse de uma única vez, representaria R$300 mil mês para um município como o de Lages. E aí é preocupante porque o FPM é base também para se apurar a receita do Fundeb, que é o Fundo de Manutenção da Educação Básica, e a saúde, os 15% que se apura de acordo com o crédito do FPM. E essa matéria que o presidente Lula sancionou, a qual você registrou, e o colega deputado Gabriel, eu tive a felicidade de ser o relator aqui na Câmara, o PLP 139/2022, que buscou fazer essa mudança de faixa de coeficiente em 10 anos, ou seja, gradativamente, e aí suavizou esse prejuízo ou esse impacto que os municípios terão ao final desses 10 anos. Mas lamentamos, e nós já estamos vivendo nesse mês de setembro principalmente, a queda da transferência do FPM pela Secretaria de Tesouro Nacional. E aí já se apura, conforme dados da Confederação Nacional dos Municípios e da própria STN, mais de R$2 bilhões comparando o mesmo período de 2022. O que nos traz um certo conforto é que o governo já sinalizou naquele projeto de lei que prorroga a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia, uma emenda do nosso líder, deputado Elmar Nascimento, também da Bahia, da bancada do deputado Gabriel, que prevê incluir os municípios de até 142 mil habitantes. Então, isso nos trará uma esperança, uma expectativa de uma redução da obrigação patronal do INSS, a gente vê assim claramente, de 22% para apenas 8%. Então, isso é um ganho significativo para as prefeituras, só que essa matéria ainda não foi finalizada. Aprovamos aqui na Câmara, no último dia 31/8 foi enviada ao Senado Federal. A gente aguarda com expectativa que, se aprovada for, trará um alento muito grande a esses municípios, não só os que vão cair de faixa de FPM, mas também para todos eles que estão nesse teto de até 142 mil habitantes. Será um alívio muito grande, porque nunca aconteceu isso. Eu sei que tem um impacto financeiro significativo, fala-se em torno de R$10 bilhões, mas se assim for, nós estaremos fazendo justiça aos pequenos municípios, que é quem mais assiste as populações lá nas suas cidades, na zona rural, e é o principal executor das políticas públicas, tanto do governo federal como dos governos estaduais. As prefeituras, e aí falo com experiência própria de quem já esteve à frente de uma por 20 anos, e eu sei as limitações e as dificuldades. Às vezes o programa é o mais simpático possível, é o mais importante, mas quem contrata, quem executa, quem fica lá na ponta é o município, esse ente da federação, que na distribuição do bolo tributário nacional fica com a menor parte dos 100%. Fica aí em torno de 22% a parcela que chega aos municípios. O deputado Gabriel estava falando sobre as inconsistências. Essas inconsistências têm a ver com a metodologia que o IBGE usa, porque, por exemplo, meu domicílio foi consultado. Eu não estava trabalhando. Eu tentei contato com o IBGE, não consegui. Então, no meu caso, como que eu sou tratada metodologicamente falando? E existe esse problema para os municípios, ou seja, serem tratados como traço na pesquisa? Muito boa sua posição, que inclusive na nossa audiência pública a gente debateu e o IBGE não conseguiu explicar para a gente como o seu caso é tratado, como o meu caso é tratado, que minha família é recente, né? Foi constituída depois do último censo, o último censo, 2010, isso. E uma família que foi constituída, que teve filhos e não foi pesquisada. E a gente perguntou para a equipe do IBGE que estava lá e eles tentaram responder, explicar, mas ao certo não conseguiu convencer nenhum dos parlamentares que estava presente na audiência pública. E essa preocupação de diversas, entre outras, diversas perguntas, questionamentos que a gente fez. Diversas famílias, muitas vezes, ficam com medo de ser
de responder ao censo em função do Bolsa Família, com receio de perder o Bolsa Família, que aqueles dados possam ser cruzados, enfim. São diversas inconsistências que a gente vem apurando, debatendo com os demais pares e nos traz uma grande preocupação, porque isso está levando um reflexo muito grande dos municípios. Os municípios, como o deputado Benes muito bem disse, é que carrega a população, é quem está no dia a dia cuidando da saúde, da educação primária, da infraestrutura dos municípios, do saneamento, das estradas, da agricultura, muitas vezes familiar. São os municípios, os prefeitos, prefeitas, juntamente com os secretários que estão cuidando daquela população rural, tá prestando assistência técnica, enfim, em todas as áreas de infraestrutura, saúde, educação, são os prefeitos e prefeitas que estão carregando dia a dia a responsabilidade maior do futuro da população brasileira. E a gente não pode entender que um censo possa ter tantos reflexos de imediato para o nosso país. Então, estamos aí debatendo, esperamos ter um relatório consistente para ser apresentado e, a partir daí, tomar medidas. A casa aqui, como foi dito, tem se preocupado muito. Existe uma bancada municipalista muito forte, conseguimos avanços importantes, como foi referido em relação à alíquota do INSS, a redução em especial dos pequenos e médios municípios até 142 mil habitantes, porque depois do E-Social, ocorreu um arroxo também financeiro muito grande nesses municípios, haja vista que já é deduzido de imediato dos municípios, dos prefeitos e prefeitas. E a gente está aqui trabalhando justamente para que os municipalistas, os prefeitos, tenham protagonismo. Não pode ser aceito mais que prefeitos e prefeitas fiquem com, como diz no nosso sertão, com pires na mão, mendigando, batendo na porta do governo federal, do governo estadual, dos deputados atrás de recursos. Então, precisa se trabalhar essa independência, principalmente com algumas ações que nos preocupam muito, como, por exemplo, nas contribuições, normalmente, quando existe alguma ação de incentivo para a economia, não se mexe nas contribuições e normalmente se mexe nos impostos. E, naturalmente, essa medida causa impactos sérios nos estados e nos municípios que ficam com a parte do bolo dos impostos. Então, a gente está se unindo, a bancada municipalista, para que cada vez mais exista um protagonismo e uma independência dos prefeitos. Deputado Benes, em relação às inconsistências, o que a comissão externa pode fazer? Eu diria que alguma coisa terá que ser feita, mas naturalmente ouvindo o IBGE, que é o responsável pela apuração. Mas já fiz essa indagação, apresentei um requerimento que o IBGE nos passe quantos domicílios foram considerados fechados ou não pesquisados em todos os municípios do Brasil. Eu tenho um exemplo aqui, a cidade de Tibau do Sul, que tem um paraíso turístico lá no nosso estado, no Rio Grande do Norte, a Praia de Pipa, que na previsão, aliás, no censo provisório, que foi em dezembro de 2022, que eles publicaram aquela proporção já estimada e apurada. Ela tinha uma população que não sofreria queda de faixa de FPM. Quando apurou o final do censo, digamos assim, a portaria 470, publicada em junho de 23, sofreu um decréscimo de 600 habitantes de dezembro para junho. Como se explicar? E aí eu tive a curiosidade de saber quantos domicílios foram considerados não pesquisados, ou seja, que não tinha ninguém ou que não foi possível, como é o caso que você agora nos relatou da sua residência. E 471 domicílios foram considerados fechados. E aí, se a gente considerar que eles têm uma ponderação, 2,84, salvo engano, por domicílio pesquisado, em média no Brasil, em população, apenas 20 domicílios seria o suficiente para esse município não perder essa arrecadação por mudança de faixa. A meu ver, o IBGE teve lá suas limitações, suas dificuldades e resolveu encerrar por encerrar, bateu o martelo no final do censo. E aí deixando esse prejuízo para cerca de 800 municípios no Brasil
que 10 habitantes, 20 habitantes, se pesquisados, se procurados, se insistissem com a coordenação da comissão censitária de cada município, que tem uma pessoa da gestão local, algumas pessoas que vão trabalhar no censo, eu tenho certeza que evitaria esse prejuízo, que aí só poderá ser corrigido 10 anos depois. E agravados com essa situação da queda do FPM, que há 4 anos não sofria nenhum decréscimo, nenhuma queda. Nós tivemos 4 anos de receitas crescentes. E eu ficava até admirado, Gabriel, como é que pode que em plena pandemia, indústria fechando, algumas repartições com dificuldade de funcionamento, outros comércios sem poder funcionar, mas a arrecadação com relação ao FPM não sofreu nenhuma queda. Foram 4 anos mantendo o crescimento. Agora, no primeiro ano 2023 do novo governo, a gente sofre essa queda significativa de chegar a ter 2 bilhões de diferença, que é quase a metade de um FPM mês. Então, isso é preocupante. Curioso o senhor ter mencionado durante a pandemia que o FPM continuou a trajetória ascendente. O FPM, ele é feito do IPI, que é o imposto de renda sobre produtos industrializados. Só que 85% de imposto de renda, pessoa jurídica e pessoa física, e apenas 15% de IPI, ou seja, da indústria. Então é muito preocupante que na hora em que a gente tem uma queda como essa, ou imposto de renda pessoa jurídica sofreu queda, né, ou o pessoa física é muito difícil. Normalmente, pessoa física é servidor público, é aqueles trabalhadores, as pessoas que no seu contra-cheque já tem lá a retenção do imposto de renda devido. Então, a gente fica também nos perguntando o que houve em 2023 para sofrermos essa queda tão grande. E só o Tesouro Nacional pode nos explicar. Mas eu que já acompanho isso há um bom tempo, tenho 30 anos no movimento municipalista, e o Tesouro é sempre aquela caixa preta que ninguém consegue ter uma resposta convincente de qual arrecadação teve decréscimo ou queda para impactar o FPM, como a gente está vendo agora. Qual é a explicação? Segundo a CNM, né, Confederação Nacional dos Municípios, houve uma queda em torno de 16% na arrecadação do imposto de renda da pessoa jurídica. Talvez um pouco de uma desaceleração na economia, também a redução dos lucros, mas isso vem impactando muito, né, na arrecadação e, inclusive, na próxima semana vai ter um movimento aqui dos prefeitos de todo o Brasil para que o governo federal possa vir com algum socorro emergencial, com alguma ajuda, além do projeto de lei que foi aprovado, já passou pela Câmara, de um socorro emergencial para que possa efetivamente ajudar os municípios. Porque, se tem uma ideia, só em setembro a expectativa é de 24% na redução do FPM dos municípios. É um impacto muito grande, é 1/4 a menos de receitas, né? Então, para um gestor que tem um planejamento, né, não é uma empresa que você facilmente demite, reduz custos, você tem uma responsabilidade sobre o dia a dia dos municípios. Existem servidores concursados, enfim, uma série de obrigações permanentes dos municípios e que com a arrecadação, com a redução tão grande dessa arrecadação, dificulta muito a gestão pública municipal. Então a gente está aqui se unindo, né, inclusive na próxima semana, para estar fortalecendo também esse movimento municipalista que vai ocorrer aqui em Brasília. A Marcha dos Prefeitos, ela é tradicional, sempre acontece e é legítima, né? É uma atividade que busca acender o olhar da União, esse ente abstrato aqui em Brasília, sobre as necessidades dos municípios, que é onde a vida acontece realmente. O que os prefeitos querem, além do aumento do repasse do FPM? Eu diria, Aline, que a gente vem acompanhando ano a ano e temos tido algumas vitórias, algumas conquistas, principalmente o aumento no repasse do FPM, considerando que em 88 nós participávamos com apenas 22,5%. Conseguimos uma PEC que acrescentou 1% repassada dia 10 de dezembro de cada ano, depois mais 1% 10 de julho e está em fase de implantação mais 1% repassado a cada 10 de setembro de cada ano. E a proposta agora de emenda à Constituição, a 4ª tentativa,
que acresce mais 1,5% de autoria do nosso colega deputado Hildo Rocha, que prevê 1,5% para ser repassado no mês de março de cada ano. Se isso acontecer, nós teremos acrescentado aí mais 4,5% no repasse de FPM, chegando a 27%. Então, isso será uma vitória importantíssima. E aí, parabenizo a CNM, que anualmente repete essa marcha, e é nessas discussões, nesses debates, que avançamos com essas vitórias aqui registradas. Eu tenho certeza que o governo, a cada ano, mesmo com limitações, com resistência, mas cede um pouquinho. Já pensou esses 3% já garantidos e conquistados, se não fosse a luta dos municípios, da Confederação, das outras entidades municipalistas e o próprio Congresso Nacional, que tem sido sensível. Essas vitórias não aconteceriam se não tivesse tido a participação decisiva de deputados e senadores que compreendem, conhecem, entendem a importância que tem essa receita para os pequenos e médios municípios. Então, eu fico feliz em estar aqui como um desses municipalistas, ao lado do colega Gabriel Nunes e de tantos outros deputados e senadores que aqui estão nessa legislatura, conscientes de que quanto mais fizermos chegar de receita no município, nós estamos ajudando a resolver as demandas dos munícipes que batem sempre a primeira porta do município. Como você falou aqui, o ente federal é bem distante, é abstrato, mas a casa do prefeito, do vereador, do secretário, dos auxiliares do governo municipal estão todos os dias lá recebendo essas demandas e pedido de solução, seja para uma consulta, seja para uma cirurgia, seja para um medicamento, seja para pavimentar a rua, tudo que acontece no município, a responsabilidade direta e mais próxima é do prefeito local. Por isso que eu estou aqui para representar os nossos municípios, que eu tenho certeza que estaremos cumprindo com nossa missão enquanto parlamentar federal. Para a gente terminar, deputado Gabriel, que outras reivindicações chegam até a comissão externa e até o seu gabinete, dos prefeitos? Olha, justamente isso, essa inconsistência dos dados do IBGE é uma preocupação que tem trazido grandes impactos, a queda na arrecadação, essa luta de mais recursos que essa PEC que está transitando, que o deputado Benes se referiu, e a gente está no dia a dia justamente buscando que os prefeitos, prefeitas tenham maior protagonismo, maior independência, tenham maior tranquilidade de estar gerindo o dia a dia. O Congresso Nacional está muito atento, existe uma bancada muito forte hoje que representa prefeitos, prefeitas de todo o Brasil, e certamente vamos ter aí uma luta grande e árdua, mas que com fé em Deus e com essa comissão externa a gente possa apresentar um bom relatório para que minimize os impactos dos municípios e que tenha maior independência dos prefeitos. Muito obrigada pela presença no Câmara Debate e bom trabalho para os dois. Eu que agradeço, Aline, estaremos sempre à disposição quando convidado. Eu agradeço muito a oportunidade. Obrigada. Eu conversei com os deputados Gabriel Nunes, do PSD da Bahia, e Benes Leocádio, do União Brasil do Rio Grande do Norte. Quer saber mais sobre essas e todas as outras discussões aqui do Congresso? Acesse o nosso portal na internet. É www.câmara.leg.br. Para compartilhar esta entrevista, basta procurar pelo canal da Câmara no YouTube. Muito obrigada a você. Até o próximo Câmara Debate.